Salve, salve galera, tudo bem? Tudo certinho? Professor Anderson Bento na área para nós continuarmos com o conteúdo de citologia. E o que a citologia estuda? Citologia é o ramo da biologia que estuda as células. Nós vamos estudar as células, ok? Professor, e o que nós já estudamos referente às células? Nós já estudamos a membrana plasmática, estão lembrados? Se não, procure lá a aula anterior, a membrana plasmática. Nós falamos que toda célula tem membrana plasmática e que essa membrana é formada por lipídios e proteínas, ok? Depois nós falamos do citoplasma. O que é o citoplasma? É essa região que fica entre a membrana e o núcleo. O citoplasma ele é preenchido por uma substância líquida e gelatinosa, chamada hialoplasma. Então o citoplasma é preenchido pelo hialoplasma. Em uma comparação é como se fosse uma piscina, o buraco é a piscina e a água que eu coloco é o hialoplasma. E a piscina, o buraco, seria o citoplasma, só o espaço. Só que nesse citoplasma eu tenho um líquido chamado hialoplasma. No hialoplasma eu tenho as organelas celulares, né? Que nós já estudamos todas as organelas e as funções dela. Se vocês não estão lembrados, relembrem, peguem o vídeo, retrocedam, tá? Revisem. E hoje nós vamos falar do núcleo. E o que é o núcleo? É a região central da célula. A primeira pergunta que você vai fazer, todas as células têm núcleo? A resposta não. Existe uma célula no nosso corpo, uma célula, só uma, que não tem núcleo. Vocês sabem qual? Não? Então vou dizer agora. Glóbulos vermelhos, também conhecido como hemácias, são células que não têm núcleo, são desprovidas de núcleo, não tem núcleo. E professor, então sem núcleo dura quanto tempo? No máximo, estourando, ela dura 90 dias, tá? Então, nós vamos agora ver um slidezinho referente a núcleo, tá? Então, vejam aqui comigo esse slide agora, vamos aqui. Então, galera, agora aqui no slide nós vamos conseguir verificar melhor as estruturas do núcleo, inclusive as imagens que podem aparecer na prova, ok? Vamos lá. O que vocês precisam saber com relação ao núcleo, como foi comentado? O padrão é que as células apresentem um único núcleo, tá? Mas é comum nós encontrarmos células com dois ou com vários núcleos. Então, nesse desenho aqui de baixo, você deve estar vendo um protozoário, que é um paramécio, protozoário binucleado. Ou seja, ele tem quantos núcleos? 2. Lá em cima nós temos um glóbulo branco, né, que tem também 2 núcleos. Mais abaixo, lá no cantinho, tem a hemácia, que eu falei para vocês, né, essa célulazinha vermelha. Percebam que ela não tem núcleo, ela é uma célula anucleada. E temos essa célula do meio aí, que é uma célula muscular estriada esquelética. Percebam que as células musculares estriadas esqueléticas, que células são essas? São as células que estão nos nossos músculos, pessoal. Essas células que permitem a gente fazer movimentos voluntários. A gente controla. Ele pode ser um movimento rápido ou lento. Nós controlamos, tá? Então, esse músculo, que é o músculo estriado esquelético, as células possuem vários núcleos. Então, eu tenho células com um núcleo, célula com 2 núcleos ou com vários núcleos. E ainda temos células sem núcleo, ok? Existe essa experiência muito interessante, um experimento clássico de Balbiani, né, um italiano, chamado de merotomia. Em que consiste essa experiência? Essa experiência ela visava mostrar a importância do núcleo. Então, Gerard Balbiani, ele pegou uma célula e cortou em 2 pedaços essa célula. O pedaço 1 ficou só o citoplasma, sem núcleo, e o pedaço 2, o núcleo com o citoplasma. O interessante é que o pedaço sem o núcleo degenerou, desapareceu, sumiu. E o pedaço da célula que tinha citoplasma e núcleo se regenerou. Então, com esse experimento chamado de merotomia, Balbiani mostrou a importância do núcleo.
nós vimos que quando não se tem núcleo, a célula tem dificuldade de se regenerar. Por isso que os glóbulos vermelhos ou hemácias são células que duram no máximo 90 dias. Depois elas são destruídas e viram bilirrubina, que a gente vai ver mais à frente no assunto de sistema digestório, lá no fígado, tá? A bile. Mas o que acontece? Sem núcleo, a célula não consegue sobreviver. Com esse experimento isso foi provado, tá? E com o núcleo, a célula consegue se recuperar e se restabelecer. Beleza? Próximo slide. Componentes do núcleo. Quando nós vamos estudar um núcleo, é bom vocês entenderem que nós temos dois tipos de célula. As células procariontes, que são as primeiras, né? Foram as primeiras células a aparecerem na Terra, as primitivas, procariontes, representada pelas bactérias, e as eucariontes, que são as mais evoluídas. Professor, quando eu vou estudar um núcleo, eu estudo o núcleo de uma célula procarionte ou de uma célula eucarionte? Anotem, por favor, anotem. Quando nós vamos estudar um núcleo, esse núcleo tem que ser de uma célula eucarionte. Anotou? Célula eucarionte. Deixa anotadinho aí, registrado. Núcleo de uma célula eucarionte. A outra informação que vocês precisam ter é o seguinte: a vida de uma célula é composta de dois momentos. Como assim, professor? A célula faz duas coisas na vida. Duas coisas na vida. Somente essas duas coisas, que levam praticamente a vida inteira fazendo isso. Qual é a primeira coisa? Divisão celular. Vocês sabem que as células se dividem. E a gente consegue ver isso no nosso crescimento. Você sabe que a gente cresce até uma certa idade, mas crescemos. E depois que a gente para de crescer, professor? Quando você se corta, sofre uma lesão num tecido desse, você sabe que tem que cicatrizar. A depender do corte, dá ponto, né? A depender, não se dá ponto. Mas vai se cicatrizar. Fato. E por que ocorre a cicatrização? Porque as células que morreram vão ser repostas pelas células que estão vivas. Vão fazer divisão celular, vão se multiplicar. Então, o fato é que as células se dividem, fazem divisão celular, ok? Só que antes da divisão, um período que antecede a divisão é chamado de intérfase. Anotem, intérfase. O que é intérfase? É o período que vem antes da divisão celular. Então a célula ou está fazendo divisão celular, se dividindo, ou ela está fazendo intérfase, que é uma preparação para a divisão celular. Então nós temos intérfase, tá? Nós temos intérfase e nós temos divisão celular. Alguma dúvida? Não? Então vamos lá. Ó, ou a célula está se dividindo ou está se preparando. Então vamos aqui comigo. Quando a gente vai estudar o núcleo de uma célula eucarionte, não pode ser procarionte, esse núcleo tem que ser estudado no momento em que a célula está se preparando para a divisão celular. Que momento é esse? Intérfase. Então, professor, calma aí, explique de novo. Quando nós vamos estudar o núcleo de uma célula eucarionte, esse núcleo tem que ser estudado no momento da intérfase. Intérfase é o período que a célula está se preparando para a divisão celular, ok? Intérfase. O que eu tenho que saber? O núcleo de uma célula eucarionte na intérfase, não é na divisão, na intérfase, apresenta 4 estruturas. O núcleo de uma célula eucarionte na intérfase apresenta 4 estruturas. Quais são essas 4 estruturas, professor Anderson? A primeira estrutura é a letra A, carioteca. E o que é a carioteca? Vamos lá para aquele desenho lá de cima no cantinho. Carioteca é essa linha tracejada que você está vendo, que está com o nome escrito envoltório nuclear. Carioteca ou envoltório nuclear, ou envelope nuclear. É a carioteca. É uma membrana que envolve o núcleo das células, ok? Depois nós temos a cromatina. E o que é a cromatina? É o DNA. É o material genético, nosso DNA, que está todo desenrolado. É a cromatina. Então nós também temos a cromatina. São 4 estruturas, já falei 2. Falta a letra C, nucleolo. Eu brinco com os alunos dizendo que o nucleolo é o núcleo do núcleo. É um núcleo que está dentro do núcleo. Ou seja, é uma estrutura esponjosa formada por RNA ribossômico mais proteínas. Então, nucleolo. Está lá na imagenzinha, lá, uma bolinha escrita nucleolo de cor amarela. E depois nós temos o nucleoplasma ou cariolinfa, que é o recheio,
que na verdade é aquele líquido que eu citei no início da aula, chamada hialoplasma, o recheio do citoplasma, só que agora ele entrou no núcleo. Como é uma substância líquida, ele penetrou no núcleo. Por onde penetrou, professor? Pela carioteca. Olhem lá no desenhozinho, tá vendo a carioteca? Ela tem traços, só que você percebe que esses traços não são juntos. Existe um espaço entre eles, poros, tá? Esses poros aí, tá vendo? Complexo de poros. Lá na imagem tem escrito lá, procure aí, complexo com J, né? Complexo de poros. Então, esses poros permitem com que esse líquido entre agora no núcleo. Aí no citoplasma, esse hialoplasma tem esse nome, hialoplasma, líquido que preenche o citoplasma. No núcleo, esse hialoplasma muda de nome, mas é a mesma substância. Agora ele chama de nucleoplasma. Então, peraí, professor, peraí. Quer dizer que o núcleo de uma célula eucarionte no estágio de intérfase e no outro estágio não importa, tem que ser na intérfase, apresenta quantas estruturas? 4. Eu tenho que saber? Sim, tem que saber. Quais são as 4 estruturas? Carioteca, cromatina, nucleolo e nucleoplasma, ok? Lembrem disso, tá? Anotem, por favor. Anotem, dê uma pausa e anotem, tá bom? Vamos lá, vamos passar para o próximo slide. Carioteca, vamos falar dela agora, né? A carioteca é uma dupla membrana. É uma membrana plasmática? Sim. É uma membrana plasmática, só que encontrada na região do núcleo das células. Então ela é formada por lipídios e proteínas, né? Com uma membrana plasmática. Ela é formada por uma dupla membrana, tá vendo? Ó? 2MP, duas membranas plasmáticas justapostas, coladas uma com a outra, ó, coladinha. Isso aqui é justapostas, né? E com poros, que são passagens, zonas que permitem a passagem por elas, ok? O papel deles, delimitar o núcleo da célula. O que é a cromatina? Cromatina é, na verdade, filamentos de DNA, né, junto com proteínas. Só que eles não estão enrolados em proteínas, não estão enrolados. Estão desenrolados, descondensados ou desenrolados, ok? A cromatina, ela apresenta 2 estruturas. Quais são essas 2 estruturas que eu tenho na cromatina? Vamos ver aqui comigo na imagem. Essa primeira estrutura toda enroladinha que vocês estão vendo se chama de heterocromatina, tá? Heterocromatina. É uma região toda enroladinha e é uma região inativa. Lembre, ela não tem genes ativos, não expressam nada, característica nenhuma. É uma região silenciada. A região da eucromatina, que é uma região não enrolada, descondensada, é uma região ativa, onde os genes trabalham. Se esses genes trabalham, eles permitem o aparecimento de características, como cor dos olhos, cor da pele, cabelo, estatura, todas as nossas características, tá? São representadas por genes e eles estão nessa região chamada de eucromatina, ok? Então, nós vimos então agora carioteca, cromatina, vamos para o próximo slide agora. Nucleolos. O que é o nucleolos? Eu costumo brincar dizendo que o nucleolo é o núcleo do núcleo, né? É um corpúsculo esponjoso que está dentro do núcleo. Esse corpúsculo esponjoso, ele é formado por 2 coisas. Então anotem, nucleolo é formado por RNA ribossômico, lembrando que nós temos 3 tipos de RNA, RNA mensageiro, RNA transportador e o RNA ribossômico. O nucleolo é composto por RNA ribossômico e proteínas. Esses 2 se juntam para para formar o nucleolo. É bom lembrar, é bom anotar que o nucleolo é o local do núcleo responsável por formar aquela organela chamada ribossomos. Onde os ribossomos são produzidos? No nucleolo, ok? Anotem, ribossomos, organela celular, que tem a função de síntese proteica, produzir proteínas, né? Esse ribossomo, essa organela, é produzida no núcleo da célula, no nucleolo. E de que é formado o nucleolo? RNA ribossômico, daí a ligação é ribossômico, mais proteínas. Professor, é muita informação. Mas você consegue. Vá devagarzinho, dê pause, anote, respire fundo e continue. Vamos lá comigo. São 4 estruturas, já falei em 3, falta a última agora. Nucleoplasma ou cariolinfa.
Como já foi explicado, é uma solução aquosa que vem do citoplasma. Lá no citoplasma ele tem o nome de hialoplasma. Como a carioteca, aquela membrana, aquele envoltório nuclear, tem poros, esse líquido acaba penetrando pelos poros. Aí agora no núcleo, ele vai preencher o núcleo, né, essa substância aquosa vai estar no núcleo, só que com um nome diferente, nucleoplasma ou cariolinfa, tá? Ele é um colóide formado por água e íons, que são sais minerais dissolvidos. Íons são sais minerais dissolvidos. Moléculas de ATP, que significa energia, a célula precisa de energia para se manter viva, essa energia é o ATP, nucleotídeos e enzimas, tá? Todas essas substâncias você vai encontrar dispersa lá no líquido, no colóide, tá?